Salve, salve comunidade da pintura! Eu sou o Filipão, consultor técnico da Tintas Eucatex e esse é o Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Roda a vinheta! Bom, gente, no Entre Demãos de hoje, a gente vai ter uma resenha aqui sensacional. Bom, posso estar mentindo ou posso estar pensando que não estou falando exatamente tudo que eu conheço, mas eu nunca vi uma resenha de técnicos como a gente vai fazer hoje aqui. Então o bate-papo hoje está sensacional, vai ser um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar sobre produtos, vamos falar um pouco sobre a vida do técnico e vamos falar um pouco sobre vários temas com muito humor. Então, para a gente começar, deixa eu apresentar os nossos participantes, nossos convidados. Do meu lado aqui, eu estou com o Israel. O Israel é técnico da Eucatex. Quanto tempo, Israel? Boa noite, tudo bem? Boa noite Felipão, boa noite Betão, boa noite Thiago. Estou já na área técnica há um ano e meio. Um ano e meio. Que região você faz, Israel? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Isso. Na minha frente aqui, eu tô com o Thiagão. O Thiagão tem bastante tempo de tinta também, né, Thiago? Obrigado por ter vindo. Um abraço, prazer. Boa noite. Conta um pouco da tua vida aí. Boa noite a todos aí. Prazer estar com vocês aí mais uma vez. Fora o dia a dia, agora nesse podcast. Hoje estou na Eucatex há 5 anos, dentro da área técnica há 3 anos aí. E da mesma forma que Israel, atendendo São Paulo capital, um pouco do litoral, um pouco dos vales, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. E muitas vezes a gente dá uma coisa no interior também para dar um apoio aí para a galera de lá. Show! E para terminar, o trio Parada Dura aqui hoje, Betão. Betão, boa noite, tudo bem, Betão? Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite, Thiago, Israel, Felipão, Paz. E aí? Quanto tempo eu tô na Eucatex? Eu acho que eu nasci lá já, cara. Eu falo sempre isso porque já fazem 24 anos que eu estou na empresa. E muito satisfeito e muito feliz, graças a Deus. Também com essa equipe aqui de técnicos junto comigo, tem que ser feliz mesmo. Betão, quantos anos de assistência técnica já, hein? Na Eucatex... eu tenho 24 anos, tá? De assistência técnica. Trabalhei junto com o Felipe lá na promoção e também fazia uns atendimentos técnicos. Fiquei com ele lá mais ou menos cerca aí de 8 a 10 anos. Mais ou menos. Mais ou menos isso aí, né, Felipe? Por aí. Show de bola. Gente, vamos começar então o nosso bate-papo. Tem alguns temas que a gente está desenvolvendo aqui. E o primeiro deles eu vou jogar na mesa e quem quiser começar a falar... manda bala. Gente, o que é ser um assistente técnico e quais são os deveres e habilidades de um técnico? Esse tema eu acho importante porque é um tema que a gente abrange, o nosso trabalho abrange uma série de trabalhos, de inserções dentro da tinta. Então, o que é ser um assistente técnico e quais as habilidades necessárias para ser um bom técnico? Quem vai mandar essa aí? Já vou começar primeiramente aí falando que, primeiramente, responsabilidade, né? E, além de responsabilidade, ter pelo menos um pouco de conhecimento em pintura, né? Para você poder debater a situação ocorrida. Esse é um dos fatores. Transmitir um pouco do nosso conhecimento do dia a dia aí no contato com os outros técnicos, no contato com o laboratório aí para ajudar, né? Acho que ajudar é a palavra que eu gosto de usar bastante. A transferir esse conhecimento aí para a gente evitar problemas de pintura, ter esse meio de campo aí com os clientes, enfim, trazer toda essa gama aí de situações para agregar, né? Quando a gente fala de dever, eu vejo também como uma responsabilidade. Eu acho que é muito importante a gente ter esse nível, né? Porque você vai estar mexendo com... né? Não é mexendo, eu posso dizer, mas tendo um relacionamento com o cliente, né? Com o consumidor final ali. Então tem que... Acho que o melhor de tudo é ter uma responsabilidade. Acho que é uma forma que eu tenho, viu, Felipão? Acho que uma palavra, assim, responsável. Né? Perfeito. Legal. A gente sabe que não existe faculdade, escola que forma um técnico de tinta. Aonde que o técnico de tinta é formado? Aonde que se cria? Como que se cria um técnico de tinta?
Olha, gente, se queria no campo e fazer. Eu peguei essa embalagem aqui agora, a bula dela, sempre fazendo leitura de qualquer. Eu acredito que é super importante uma leitura. Não exatamente num produto tinta. Tudo que você puder ler é super importante. Você vai adquirindo conhecimento. E aqui na área de tinta, é claro, sempre tem uma hora vaga aí, tá ocioso. Faz uma leitura num produto específico, estuda aquele produto. Isso aí vai te gerar bastante conhecimento para você passar para frente, como o Tiagão falou aí pra gente agora. Uma coisa que o Betão ele salientou aqui, campo. Acho que o campo já determina, já fala tudo, entendeu? É a escola. Exatamente. Porque ali você vai ver as patologias, onde você vai ver muitos problemas que ocorrem, e ali você vai vir com a resposta, né? Com a solução para aquele problema, entendeu? Então eu vejo que o campo é o essencial. É o dia a dia, né? Acho que o dia a dia com a evolução do sistema de pintura, com a evolução das tintas aí, se você não tiver, como o Betão falou aí, por dentro das novas fórmulas, as novas tecnologias, você fica para trás, inclusive nós que somos técnicos, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Hoje, todo dia aí, ó, a gente também está aprendendo coisa, todo dia. E a tecnologia hoje, gente, tá muito mais rápida e muito mais fácil para todo mundo. Então aí fica mais fácil também para você tá adquirindo conhecimento. Reciclagem, né? Se reciclar com o tempo, né? Verdade. Acho que uma reciclagem para todo mundo, para todas as profissões, para todos os locais de trabalho aí, a reciclagem hoje é essencial. Com certeza. Eu costumo dizer, eu acho que vocês devem concordar comigo, que o que nós vendemos não é um produto acabado. Né? Quando nós falamos de tinta, o produto acabado, ele é a parede pronta, correto? Sim. Só que para a gente sair da lata e chegar até a parede, nós temos aí um calvário, às vezes meio duro, meio pesado, às vezes nem tanto, porque nós dependemos de mão de obra especializada, nós dependemos de uma ferramenta de pintura adequada, nós dependemos de um ponto que nós batemos muito importante, que eu gostaria que vocês comentassem a respeito, que é a preparação de superfície. Nós dependemos de uma preparação de superfície perfeita e nós dependemos que o clima nos ajude nesse processo de pintura, né? Nesse cenário, gente, onde nós vendemos uma lata cheia de tinta e, na visão do consumidor, o que ele espera é a tinta dele, a casa dele pintada, a parede dele pintada, como que vocês veem esse processo? Como é a jornada de pintura do consumidor? Né? Como que o técnico pode ajudar nessa jornada de pintura do consumidor? Eu acredito que o primeiro fator é entender o que o consumidor final, ou que inclusive até as lojas, né, entendem o que eles querem para o ambiente, né? A agressividade do ambiente, qual a região. A gente sabe que o Brasil é um país de extensões aí de gigantescas, né? Verdade. Então, cada região tem a sua especialidade, a especificidade, no caso, né? Então, eu digo que entender o que o cliente espera do produto, para ver se aquele produto encaixa no que ele tem na visão dele. Como você mesmo falou, Felipão, a gente não vende tinta, né? A gente vende o sonho do cliente ali. Exatamente. A gente quer que o cliente tenha uma utilização do nosso produto aí com qualidade, que entregue o que ele deseja. Então, acho que o entendimento do que o cliente quer, acho que é o primeiro ponto a ser pesquisado aí nesse bate-papo. É exatamente isso aí, Thiago. E hoje a Eucatex proporciona aí para o consumidor final produtos de qualidade, tá? Mas não adianta aquilo que o Felipão falou. Não adianta você ter uma tinta de qualidade e não fizer uma preparação de superfície, que a preparação é o mais importante numa pintura. E aí o que acontece? Aquele sonho que o Thiago falou aqui do consumidor, de repente vira um pesadelo. Com certeza. E só para salientar aqui um ponto que é muito importante, muitas das vezes a gente pega, né, encontra algumas situações, exemplo, o cara ele gasta milhões na casa, né? Isso. Ele gasta uma nota assim na reforma ou na construção mesmo, e chega nesse final ali de obra, né? Chega nesse final de processo, porque eu vejo que tem que ser processo, entendeu?
Então, muitas das vezes, ele chega nesse finalzinho e ele, tipo, quer fazer uma coisa porque ele já gastou muito, já tá praticamente já no limite, né? Já tá pedindo dinheiro emprestado pra Giota, tô brincando. Já tá enforcado, a mulher tá querendo matar ele. E muitas das vezes, né, aí ele não dá uma atenção tão especial porque o processo tem etapas, né? Então você precisa preparar aquela superfície, sabe? Deixar ela bem adequada para receber a cobertura da tinta que hoje a Eucatex ela vende inovação. Isso. Ela vende um produto assim de qualidade. Então hoje a gente pode dizer, você que está nos ouvindo aí, tenta e nos vendo também, claro, entender que a Eucatex hoje é qualidade no mercado. Perfeito. Entendeu? Você tocou no assunto, Israel, muito interessante, e eu vou me permitir fazer um adendo no seu comentário. É interessante como o consumidor, ele valoriza a coisa, né? Ele valoriza ali o apartamento, ele é capaz de pagar 1 milhão, 2 milhões no apartamento, mas às vezes ele não é capaz de pagar 5, 10 mil reais para o pintor ir lá e pintar o apartamento dele. Exatamente. Quanto representa a pintura, né? O que você estava falando? Verdade. Quanto representa a pintura nesse montante de coisas que ele gasta, né? Para a gente não dar esse valor, às vezes não dar esse valor. Nós percebemos que nós sabemos muito bem que a mão de obra hoje, os pintores hoje no Brasil, vem numa evolução galopante. Eles estão evoluindo a passos largos, mediante aí há 10, 15 anos atrás, eu principalmente, o Betão também, que está mais velho nesse ponto, conhecia esses profissionais. Então hoje você tem uma evolução muito grande nesse setor e eu acho que a gente vai começar, aí já estamos começando a valorizar esse profissional de forma muito diferenciada. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho de um técnico. Quando você vai fazer uma assistência técnica, ou quando você vai dar um treinamento, principalmente uma assistência técnica, quais são os pontos mais importantes que a gente tem que prestar atenção nessa assistência técnica? Por exemplo, você vai atender uma reclamação de... Fala uma reclamação comum aí que a gente atende. Descascamento. Descascamento. Betão, chega mais perto do microfone aí. Descascamento. Vamos resolver um problema de descascamento. Quais são esses pontos importantes que a gente tem que avaliar? Nós sabemos que patologias existem várias, né? Mas fala pra gente, qual que é o primeiro ponto que o técnico tem que olhar? Felipe, desse tema que a gente está falando a respeito do descascamento, já entra o que nós acabamos de falar. Preparação de superfície. Exatamente. Muitas vezes o descascamento, o consumidor final está utilizando um produto prêmio e acontece isso também. Por quê? Voltamos de novo. Preparação de superfície. Não é isso, Felipe? É fundamental. Se não tiver uma boa preparação, é óbvio que o produto não vai entregar aquilo que o cliente está desejando. Entendeu? Então, se muitas das vezes a gente não chegar ali, dar orientação, né, e informar aquele cliente da forma que ele tem que fazer, sem chance. E a preparação de superfície, ela é um dos fatores, ou é o fator principal. Só que a Eucatex, ela tem controle sobre a preparação de superfície na obra? Não. Não. Isso aí não tem como. Ninguém tem, na verdade, ninguém né? tem, né? A não ser o pintor profissional, né? Eu acho que toda essa parte de preparação aí e de pintura em si está na mão do profissional pintor. Eu acho que o foco direcionado é para eles, né? Se a gente não conseguir transmitir essa importância da preparação de superfície para o profissionalismo dos pintores, né? A gente vai continuar tendo esse tipo de patologia, independente de qual região seja e qual produto for aplicado, né? O Thiago falando também é algo importante, porque muitas das vezes não é só o profissional, o consumidor final também. Porque ele quer economizar com o profissional, a gente vê isso, né? Muitas das vezes ele não quer ter aquele trabalho, mas é necessário fazer a preparação. É necessário. E ali ele acha que a tinta vai resolver tudo, né? E falando sobre esse assunto, aí é legal que a Eucatex, ela, nesse segmento aí de preparação de superfície, ela lançou um produto que é inovador aí, né? Que é um fundo preparador de parede 2 em 1. Que é o Duo Pro 300. Sensacional. Sensacional esse produto aí. E aí, gente,
com o uso desse produto aí, nossa, vai facilitar a vida de vários pintores, né? Tanto é que nós sabemos aqui, nós técnicos aqui, nós sabemos que há uma certa resistência por parte dos pintores no uso do fundo preparador de parede, o tradicional. Produto excelente, produto top, excelente, mas há uma certa resistência. E aí, a Eucatex, percebendo essa resistência dos pintores, nós lançamos esse produto, que é um fundo preparador de parede, duplação. Ele cola partícula solta e dá cobertura. E outra coisa que esse produto tem e que os pintores gostam, o que é? É o baixo respingo, né, Felipe? É isso aí. E falar a importância do fundo preparador, né? Tanto o do E-Pro quanto o incolor, independente aí de qual o pintor profissional escolher aí, a importância que ele tem na pintura, né? O Com quanto certeza. que esse produto faz a diferença para uma boa pintura em relação à durabilidade, resistência, patologia, descascamento que a gente está falando, né? Então, a adaptação de cada pintor dentro do produto ao ser utilizado aí é isso, né? E não deixar de usar, que é o principal fator, Com né? certeza. E o fundo também, o fundo branco, vamos supor, do Pro, que é a inovação aqui. Né? Como eu já falei, Eucatex sempre inovando. Exatamente. Uma outra questão que eu queria falar é o seguinte, não só eu como vocês também, a gente visita muito condomínios, né? Então, condomínios de alto padrão, e a gente, pelo fato de a gente ser técnico numa área de tintas, a gente já entra num condomínio e já fica observando todas as patologias que há, não é, Felipe? Todas as patologias que há dentro desse condomínio. E o que a gente vê demais, bastante, uma coisa que é o seguinte, mal terminou a construção daquela obra, daquele imóvel, o selador acrílico já está aplicado. E isso aí é muito ruim, gente. É muito ruim por quê? Porque pode acontecer o quê? Precocemente um descascamento. Ele faz parte da preparação de superfície. Só que ele tem o seu tempo. Ele é um fundo. E se ele é fundo, ele não pode ficar muito tempo exposto. Aí, rapidamente, ele vai calcinar e de repente, você vai usar uma tinta aí super top, né? E em poucos dias, aí é questão de dias, vai acontecer o descascamento. Quem não conhece, principalmente o dono da casa, vai pensar que automaticamente é a tinta. Mas aí o que foi? Tempo exposto. E o que o Duo Pro 300 oferece nesta qualidade aí? O Duo Pro 300 é legal que ele pode ficar exposto até 60 dias. Então dá tempo, nesse imóvel de alto padrão, dá tempo de instalar todas as portas e janelas sem pressa e depois realizar a pintura sem problema algum. Dentro disso, né, o cliente final tem esse nome selador como conhecimento a vida inteira, né? É o nome que existe no subconsciente do cliente que não conhece de tinta, né? Exatamente. O selador, se eu não me engano, foi o primeiro produto a ser desenvolvido para aplicação de preparação de superfície. Então, vem há muito tempo. Então, nós como técnicos e nas palestras, nos treinamentos, no dia a dia, não só com os pintores profissionais, também com os balconistas, né? Que a gente vê hoje também uma circulação muito grande de balconistas, né? Não é igual antigamente que você ia lá, o balconista estava lá 5, 10 anos. Hoje circula assim muito rápido. Boa. Deixa eu te interromper, Thiago. Você tocou num assunto extremamente importante. Vocês notam essa circulação, essa troca, tem um nome em inglês muito bonito, chama turnover, né? Que é a troca, né? Sim. Você nota muita troca do balconista, do vendedor, né, de loja, porque o que acontece? A experiência em tinta é tudo. O conhecimento, a experiência em tinta é tudo. Quando você tem um vendedor novo, ele tem que aprender tudo do zero, né? E às vezes demora um tempo, né? Por que você acha que tem essa troca tem aumentado muito essa troca de profissionais? Muitos fatores. Acredito que tenha muita coisa envolvida. Acredito que tenha... As pessoas não querem mais trabalhar em balcão, não tem mais o interesse em trabalhar em balcão. Acredito que o salário, financeiramente, também não sei se agrada a muitos. Não é fácil trabalhar com o público. Acredito que o trabalho direto com o público não é um trabalho fácil, é desgastante. Muitas coisas, acho que esses são que eu vejo os principais. E isso interfere demais no trabalho do técnico, né?
Quantas vezes a gente vai em loja e fazer palestras, depois volta 6 meses lá, já são totalmente pessoas diferentes. Nós no dia a dia, aí, vocês até mais que nós, bem mais que a gente, né? Tem coisas que a gente ainda não tem conhecimento, a gente tem que ficar toda hora se reciclando. Imagine você de 6 em 6 meses tendo pessoas diferentes ali. Como que aprende? Como que você consegue dar uma orientação certeira? Então, acho que esse trabalho aí é um trabalho árduo. Como o Felipão falou, o profissionalismo aí da parte dos pintores ajuda muito, ajuda bastante a gente, mas esse outro ponto aí também pega bastante. É verdade. E encontramos também muitos profissionais aí, falam, eu estou há 30 anos no mercado. É há 30 anos que eu faço assim, sabe? Eu aprendi assim e vou morrer assim, fazendo dessa forma, entendeu? Mas não, existe processo, como a gente já comentou, e fazer da forma correta, de como o produto ele tá indicando, o que o fabricante tá dizendo que tem que fazer, entendeu? Então a gente tem que se moldar, né? E os profissionais hoje em dia, eu digo que, vamos lá, de 100%, acho que 80% tá querendo mudar, tá querendo, sabe, uma transformação. Porque hoje o pintor, até queria deixar bem claro aqui, né, na mesa entre a gente, não só um pintor simples, mas é um profissional. Um cara que hoje ele faz muita diferença no campo, faz muita diferença também na sociedade, porque ele que está ajudando a construir um sonho, é ele que está ajudando ali, sabe? Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho muito louco, desculpa pelo linguajar aqui, mas a cor está em todo lugar, sabe? Nos prédios, sabe? Na rua. Então isso inova. É bem diferente do que você pegar uma construção comum, sabe? Que você só vai erguer, você vai edificar ali uma construção e acabou. Agora, a cor não, ali você tem que estar mudando em 2 anos, em 3 anos, entendeu? Uhum. Então isso, o profissional que não se habilitar, o profissional que não se preparar, ele vai ficar para fora, vai ficar de longe. Sabe, ele não vai participar, não vai ter uma parcela legal do mercado aí que está exigindo profissionais de qualidade. Vocês acham que esse profissionalismo crescendo, que nem o Israel falou, a gente tocou no assunto aqui, o profissionalismo crescendo por parte dos pintores, tem trazido novos profissionais para o mercado? Quer dizer, o filho, o neto, ou o bisneto, ou o parente mais jovem tem se instigado, tem se interessado mais no trabalho de pintura, porque era um dos grandes pontos, né? A gente sempre via os pintores mais velhos e poucas vezes você via os pintores novos ou de pouca idade. Vocês acham que esse profissionalismo, esse aumento desse profissionalismo, juntamente com uma melhora de uma remuneração, claro, porque se eu sou mais profissional, eu vou cobrar mais pelo meu trabalho, né? Você acha que esse profissionalismo e o consumidor, notando esse profissionalismo, ele se interessa em investir mais na mão de obra do pintor? Com certeza. Eu acho que até pelo preconceito que existia com a profissão de pintor, né? Eu acho que diminuiu bastante essa... Não só no pintor, mas algumas profissões, né? Sim. Mecânico, enfim, algumas áreas de atendimento que tinha esse preconceito. Então, com esse profissionalismo, hoje você vê o pessoal com uso de ferramentas, né? Na pintura, que cresceu demais. Mulherada. Hoje tem equipe de pintura de mulheres, né? Muito legal isso. E as mulheres são muito mais cuidadosas que os homens. Delicadas, e aí, mais delicadas e, de repente, a pintura final vai sair com mais qualidade. Eles abrindo empresas, né? Microempresas, né? A maioria dos pintores hoje são MEIs aí, né? Isso, então, eles sendo MEIs, tem uniforme. Exatamente. Tem uma visão diferente do que era há uns anos atrás em relação à pintura, né? Apontando, eu vejo que os profissionais são eles são gestores de negócio. Eles vão lá para realmente, sabe, fechar o negócio. O cara não vai sair da sua casa para perder. Né? Ele vai chegar ali para negociar a forma que ele quer, né? Ouvir também do cliente, que o cliente espera, e ele oferecer um trabalho de excelência, de qualidade.
Até porque o pintor está dentro da casa do cliente, né? Exatamente. Muitas vezes o pintor fica ali sozinho o dia inteiro ali. Você vai colocar uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa. Às vezes você tem filho, filha, né? E um ponto muito importante, o que é do profissional? Responsabilidade. Exatamente. Responsabilidade, porque a gente vê por aí, né? Muita gente puxando os cabelos assim, irritadíssimo com o pedreiro, com aquele cara que foi instalar os móveis na casa. Então, responsabilidade é tudo. Olha, amanhã eu venho, desaparece. Verdade. Isso aí, o que tem de profissionalismo numa situação dessa? Era o preconceito que existia, né? Que acontecia muito disso, né? Não só na profissão pintor, mas com todos, né? E hoje também estão inserindo novas pessoas no mercado, porque assim, vamos ser sinceros aqui na bancada, a gente precisa de dinheiro, a gente quer grana. Né? E hoje em dia, se você for bem preparado, bem instruído e tiver, como o Thiago tá falando sobre reciclagem, sabe? E tiver um preparo, você vai oferecer algo de excelência para o seu consumidor. Exemplo, a diferença de um profissional que chega na casa do cara, né? Na casa do cliente, perdão. Chega na casa do cliente e vai fazer a pintura, tal, mas ele não isola a janela, a porta, no ambiente lá, né? Não, deixa tudo descoberto, né? Vai pintar, suja tudo, tal. A diferença que tá, entendeu? Então ali eu acredito que o consumidor ele acaba observando, vendo quem é profissional, quem não é, quem investe, né? E hoje em dia, muitas das vezes, tem muito profissional colocando, né, esses detalhes, né, sobre a proteção da casa da pessoa, no apartamento, na empresa, né, para que não venha danificar. Porque quando você vai fazer uma obra, pelo amor de Deus, uma obra faz muita sujeira, pode danificar piso. Principalmente assim, reforma. Exatamente. E tem transtorno, né? A obra vai ter transtorno. Querendo ou não, você fazendo todo o trabalho, tudo precocemente, você vai ter dor de cabeça. É fato. Deixa eu entrar num assunto aqui que não é muito agradável, principalmente pra gente, mas eu sei que vocês encaram isso quase todos os dias, né? Quando a gente faz uma assistência técnica, às vezes a gente vai atender uma reclamação, né? Muitas vezes também a gente vai atender uma reclamação. Vezes, né? Uma boa quantidade de vezes a gente vai atender a reclamação. E, logicamente, a gente se depara com um consumidor ou com um pintor que ele não está nada satisfeito, né? Ele está completamente injuriado, porque deu problema, já era para ter terminado a obra, não terminou, o pintor está lá mais tempo do que deveria, e o pintor não resolve o problema é a tinta. Sempre o problema é a tinta, né? Por quê? Porque é ela que vai mostrar o problema, né? Então, o que eu queria saber? Como que a gente administra, né? Isso é um ponto muito importante na vida do técnico. Como administrar a insatisfação do consumidor em uma reclamação? Quais são os segredos? Quais são as manhas? O que a gente deve fazer para isso? Bom, primeiramente a gente tem que provar o contrário, né? Tem que provar que nós estamos certos. E como? Primeira coisa, aplicando o produto na obra, né? Onde ocorreu essa ocorrência, esse problema, aplicando e mostrando para ele rapidamente, né? Que o problema não é do produto, e sim pode ser do profissional, pode ser da ferramenta utilizada do profissional. Então, são várias variáveis aí. Mas o mais importante, eu acho que você já tem que provar para ele, lá a hora que você foi lá, tá na casa dele, no imóvel dele, dentro da casa dele, provar que nós não estamos errados, que eles têm que, ou o pintor fez alguma coisa errada, e eu acho mais, primeiramente, provar isso aí para ele, provar que o nosso produto é produto de qualidade. Como eu falei lá no início, eu acho que o primeiro passo que eu sempre tento fazer é entender o que o cliente esperava daquilo ali. O que ele esperava daquele produto? Por que ele escolheu aquele produto? Foi uma escolha dele? Foi uma indicação da loja? Foi uma indicação do pintor? Feito isso, a gente tem que entender como foi feito o processo de preparação. A gente bateu muito aqui na tecla de preparação. Então, perguntar ali, com a mais calma possível,
como que foi feito esse processo, como que foi administrado, qual o tempo que foi gasto, porque muitas vezes, por esses adiantamentos, está muito tempo na obra, a obra está atrasada, a gente sabe que o cliente também pede para o pintor adiantar a obra, e nesses adiantamentos, nem é culpa do pintor, ele só faz o que o cliente está pedindo, nesses adiantamentos de processo pode ocasionar algum tipo de problema. Então, tentar entender o porquê que ele escolheu aquele produto, como foi feito aquele processo, e aí depois entra o que o Betão falou, se tiver que fazer uma aplicação, mostrar o que aconteceu, mostrar a litografia do produto. Acho que as embalagens hoje, o elo de ligação entre a Eucatex com o cliente final é a embalagem. A embalagem ali está... Tudo que ele necessita saber daquele produto, inclusive do processo de preparação, está escrito. Tentar entender esse processo e aí sim entrar com a nossa experiência do dia a dia, do nosso conhecimento que a gente tem nessa área e mostrar para ele os causadores daquela patologia. E aí, muitas vezes, você acaba até indicando outro tipo de produto para aquela região ou para aquele local. Eu acho que esse é o principal fator. Muito bem, Thiago. Ouvir, né? Ouvir o que o consumidor tem a dizer. O consumidor, então, às vezes é o pintor mesmo que faz a reclamação, ou então o próprio dono do imóvel. Deixar desabafar, né? Deixar ele soltar toda aquela amargura que tá ali naquele momento ali. Porque, por mais que hoje nós somos técnicos, né? Estamos técnicos, nós também somos clientes, nós também temos problemas com alguns outros produtos, enfim, a gente também tem que entender o lado do cliente e aí conseguir fazer esse meio campo. Eu vejo hoje também, né, já entrando nesse assunto, que está piorando cada vez mais essa comunicação, essa aceitação. Por mais que você prove ali, tá um pouco mais complexo esse trabalho. Não sei como que vocês sentem, vocês até que estão mais tempos, aí, o Betão, o Felipão, de anos atrás para hoje está muito mais complexo. Então tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de parcimônia ali com relação ao cliente. Porque não é fácil, é muito complexo. Hoje as pessoas estão mais estressadas, né? Exatamente. Eu vejo, vamos supor, insatisfação. O cliente está insatisfeito com aquilo, com um produto ou com um profissional, tal, então você já vai lá. E aí eu já coloco uma outra situação. A gente está fazendo um pós-venda ali, entendeu? Sim. A gente tá na casa do cliente, o cliente está nervoso, a mulher tá babando. E ali você é a marca, né? Você não é o técnico, você é a Eucatex. Exatamente. Então você tem que vir com aquela, né, calma, não precisa ficar nervosa, tô aqui para te ajudar. Eu sempre uso algo lá com os clientes, eu falo para eles mesmo, eu falo, ó, eu estou aqui como um facilitador, tô aqui para te ajudar, mas para também entender o que está acontecendo, o que está ocorrendo, né? E dali a gente dá as orientações certas e tal. Mas embora muitas das vezes a gente encontra alguns clientes bem nervosos e tal, a gente, o Betão falou, né, paciência, calma, sabe? A gente tentar ver uma forma de como explicar ali para o cliente e passar a informação correta para ele. Da maneira mais fácil, né? E mais rápida, ser muito técnico ali também, porque senão... a situação de uma maneira mais rápida, né? Não adianta falar que vai falar, nossa, na forma técnica, né? Do ABNT, do Inmetro, né? Falar essas formas mais, como é que fala? ISO 9000. Não, fala o correto ali pro cara, falar já direto pra ele, falar, calma, a gente vai te ajudar, me fala o que tá acontecendo. Como o Thiago falou, entender primeiramente o que tá ocorrendo, e ali a gente consegue já ter um norte ali do que a gente vai fazer para atender eu acho que em muitos casos, vocês devem concordar comigo, nós técnicos somos psicólogos até de uma certa forma, né? Todos, né? Nós temos que administrar não só uma situação técnica, mas uma situação emocional, às vezes extremamente rigoroso, às vezes extremamente fora de controle, né? Nós sabemos que, dependendo da insatisfação do consumidor, a insatisfação dele, independente do pintor, da ferramenta, da preparação de superfície, é o nosso produto que está mostrando o problema. Exatamente. Né? É ele que vai mostrar o descascamento, a falta de lixamento, a poeira que está embaixo, a umidade e por aí vai. Como que nós fazemos para convencer essa pessoa de que o problema não é a tinta, né? Eu acho que... quem pode me dizer aí uma tática, uma técnica que vocês usam para a gente estar explicando a parte técnica de forma bem aberta? Emocionalmente ali já, o psicólogo, né? Tentando entender, tentando ver. Eu vou contar uma história aqui, isso foi verídico.
em Jundiaí. Fui atender uma cliente. Causos Eucatex no ar. Causos Eucatex. Não posso falar nome, mas ali a gente entendeu que ela aplicou uma tinta nossa acetinada na parede e houve descascamento e tal. E ali você vê que não houve uma preparação. Só que ela começou já a desabafar o problema dela, né? A situação da casa dela. O que acontece? Ela já tinha vendido o apartamento dela. Olha o problema. Já tinha vendido o apartamento dela. Entrou a parte pessoal, né, Israel? Totalmente pessoal. Ele contou a vida dela. Exatamente. Aí falando que tinha poucos dias para deixar o apartamento e essa casa que ela comprou, que estava reformando, né, estava dando esse problema. Então estava desesperada. Você tá entendendo? Aí como que você age ali? Com cautela, com calma, entendeu? Tentando dar uma solução para ela resolver esse problema, entendeu? Então, mas eu vejo que é muito na questão emocional também, sabe? Porque às vezes as pessoas estão desesperadas, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que é loucura. O pessoal tá frenético. Total. O pessoal tá daquele jeito, entendeu? Não querem mais esperar, entendeu? Entende que tudo é rápido, tipo é delivery, né? Express, né? Sim. Quero pra hoje, pra ontem. Não é assim. Tem um tempo, tem processos, né? Então a gente entende que, né, a gente tem que acaba passando uma informação pro cliente o seguinte, né? A gente vai te ajudar, né? Acho que esse aqui é um melhor caminho para você. Para você melhorar, para você refazer esse trabalho aqui, e a gente dá toda a diretriz para o cliente, entendeu? E ali ela ficou mais calma, ficou mais, sabe? E aí o marido dela falou, pô, eu gostei do seu atendimento. Eu falei, então manda um e-mail para o Eucatex. Tá? Então é isso, tem que, né, a gente encontra e depara com essas situações diariamente. E esse é um ponto extremamente importante para você que está nos vendo e nos ouvindo e para a gente aqui também, que a Eucatex bate muito forte. Independente se o problema é da tinta ou se não é problema da tinta, porque nós sabemos hoje, pelos dados que nós temos, 99,9% das assistências técnicas de reclamação que a gente atende é problema de preparação, enfim, tudo que não está dentro dessa lata aqui. Então a gente sabe que a Eucatex tem uma premissa do atendimento perfeito, né? Então a ideia nossa é atendermos o cliente da melhor forma possível. Estejamos nós com culpa no cartório ou não. A ideia é que nós tentemos resolver o problema do cliente da melhor forma possível para que ele mantenha a satisfação com a nossa marca e com os nossos produtos. Bom, agora eu quero entrar em um tema. Agora vamos levantar o humor aqui no nosso podcast, no Entre Demãos. Agora é a hora dos causos técnicos. Então, vamos falar um pouco. Quem que vai começar a contar um caos diferente durante o trabalho técnico, que realmente inusitado, que deu aquela travada ou deu uma situação bem diferente? Quem vai começar aí? Com certeza o Betão, né, Betão? Manda, Betão. Bom, eu vou falar na verdade a história é o seguinte. Eu nem sei o que é, eu não sei. Não foi um atendimento técnico. O que foi? Foi a Eucatex, ela faz muito o quê? Café da manhã, né? Nos pontos de venda com aplicação de produto, tá? Eu estava, nessa época aí, eu estava lá na Cuiabá, Mato Grosso. Então eu ia fazer frio lá, né? Só faz frio lá em Cuiabá. Muito frio, tava frio pra caramba. Eu tava lá em Cuiabá, estava andando pelo centro de Cuiabá e eu ia fazer um café da manhã no dia seguinte, tá? Estava com o representante na cidade lá e passei numa loja das Casas Bahia e vi um casal de anão dançando, né? E fiquei super interessado. Vou contratar esse casal aí pro café da manhã. Pro café da manhã e agitar a loja lá, né? Aí o que aconteceu? Parei e fui conversar com esse casal de anão, que era, por sinal, eles eram irmãos, era um casal de irmãos, né? Só que eles eram anão. E aí o que aconteceu? Conversei com eles pediram. Eu falei, vocês podem fazer o trabalho por fora? Fazemos. Vocês podem viajar só com a permissão do meu pai. Eu tive que ir lá na casa deles, pedir a permissão pro pai para eles poderem viajar. Porque era uma distância de Cuiabá para esse evento que eu ia fazer num cliente nosso, mais ou menos uns 300 quilômetros que a gente tinha que viajar, né?
Bom, e aí, esse cliente dessa cidade, ele era muito amigo do dono da rádio da cidade. E no dia anterior, já pedimos para ele já anunciar, olha, Joelma e Chimbinha de Cuiabá estarão na loja amanhã. Sério? Sério? Verdade? Joelma e Chimbinha? Joelma e Chimbinha Era com música, tudo? Joelma e Chimbinha de Cuiabá. Aí, o que aconteceu? A rádio começou a anunciar lá, mandar. Aí, ó, chegamos de manhã na cidade dessa cidade aí, Mirassol do Oeste, uma cidade do interior de Mato Grosso. Aí, chegando lá, né? Esses eventos a gente monta uma tenda, coloca alguns produtos debaixo da tenda lá, na frente da loja. A gente leva com a gente também algumas placas para a gente fazer a aplicação na hora, para o pessoal, para os clientes do lojista verem o produto que eles vão comprar, o poder de cobertura, efeitos, texturas, cimento queimado, enfim. Né? E nos intervalos, o que eu colocava? Um som e colocava o Joelma e Chimbinha para dançar lá no intervalo das aplicações. Meu, foi tão sucesso, tanto sucesso. Bombou, Betão? Bombou. Olha, uma hora até o lojista falou, meu Deus, o que eu faço? A loja dele encheu. E aí, quem que chegou lá? TV Record, SBT. Nossa, cobriram o evento. Sério, Stazone? Não, sério? Foram cobrir o evento de Joelma e Chimbinha. O evento do Joelma e Chimbinha. Todo mundo queria parar lá pra tirar foto. E era interessante que ela, a Joelma, ela era tão pequenininha, né? Então ela fazia uma apresentação. E quando ela fazia uma apresentação, eu já tava ali do lado, eu já botava um casaco nela, né? E ela era tão pequena que o casaco era do tamanho de uma toalha de rosto, sabe? Eu pegava a toalha de rosto assim, já chegava e colocava. Gente, foi muito legal. Pra mim foi muito importante que na empresa, esse evento aí foi até uma reunião da diretoria, né? Pra eu ter feito esse evento e chamado, né, a mídia televisiva, né? 2 canais nacionais aqui no Brasil que foram cobrir esse evento. Pra mim foi legal pra caramba. E foi show de bola. Joelma e Chimbinha dançaram pra caramba lá. E muita gente também aproveitou para conhecer toda a nossa linha lá de produtos Eucatex. Sensacional, Betão. Eu não conhecia essa história sua, não. Show. Que legal. Quer dizer, foi o que nós chamamos de mídia espontânea, né? Exatamente. A sua ideia gerou um burburinho na cidade que levantou tão alto que a imprensa foi lá cobrir o que era. Exatamente. E nós agregamos valor à marca de forma bem humorada e muito criativa, né? Exatamente. Vinha cidade do interior, vinha até pessoas de outra cidade lá só pra ver o casal lá, Joelma e Chimbinha de Cuiabá, dançarem lá, fazer o seu show. Sensacional. Sensacional Case de sucesso. Quem mais tem um caos aí pra contar? Tiagão, Israel? Tiagão. Tem um aí, Tiago? Os meus causos, os últimos causos aí, fica engraçado depois, né? Mas no momento aí... Na hora pega. Na hora o causa não é muito bom, não. Pô, soltar cachorro, ameaçar soltar cachorro. Sério, cara? Ameaçar de soltar cachorro em cima de você? Saiu correndo. Não sai correndo, né? Porque, óbvio, que o atendimento é sempre com a voz o mais branda possível, porque ali se você muda um pouco o seu estilo ali, altera um pouco, vai na mesma alteração do cliente, que é ruim, né? Sim. É péssimo você fazer uma coisa dessa. E o cliente tava falando comigo e mandando embora da casa dele, segurando o cachorro na coleira. E o cachorro querendo vir pra cima. Eu falei, boa noite, deixa eu ir. O cachorro tava na mão dele? Tava na mão dele. Querendo avançar? Na mão dele. Então, depois é engraçado, mas na hora ali... é horrível. Mas São Roque e vamos que vamos. Ele te atendeu do tipo assim, você vai resolver meu problema de qualquer jeito, por bem ou por mal. Podia falar o que for ali, Que podia raça dar que qualquer... era Pitbull, Thiago? Não, era um pastor alemão. E o olho dele tava brilhando pra mim, não sei por que ele tava olhando. Acho que ele viu minha carequinha brilhando e tava refletindo no olho do cachorro. É verdade, cara. Cê é louco. E aí, já teve algum aí, não? Cara, assim, é engraçado não, cara. Eu tive uma bem positiva, que a gente foi fazer uma visita técnica, né? Cheguei lá, era no interior aqui de São Paulo, e é tipo estilo sítio mesmo, sabe? Você tá terra e tal, chegando lá, era uma senhora,
Falei, fulano, tá, se encontra, tal. Que só tem véia. Como assim? Só tem véia aqui. Era um asilo, então. E ela falou justamente isso, aqui é um asilo, parece um asilo. Aí cheguei lá, cara, aí eu encontrei uma senhora, o problema era uma tinta de piso nossa, que ela tava com problema lá, mas com certeza foi problema de aplicação, problema de preparação, né, da superfície. E aí, eu conversando com ela e tal, aí começou a vir os velhos, mano. Veio um velho lá, tava no galinheiro, depois saiu uma da casa e tal. Cara, e engraçado que aí a gente vai conversando com o cliente, vai conversando, né? De repente, a outra foi pra cozinha lá. Quando eu fui ver, cara, já tava preparando o almoço. Eu falei, caramba, você vai sair daqui só quando almoçar aqui com a gente. Falei, opa! Show! E quem tava comigo até o Reinaldo, o saudoso Reinaldo. O Reinaldo tá vivo, Matou o Reinaldo aí. O consultor? O consultor. Ele tava com a gente. E, cara, preparou um almoço fantástico, cara. Aí, sensacional. Tá, cada um tem um consumidor que merece. Um sendo almoçado e outro almoçando. Mas a maioria dos clientes nos trata bem. Claro que acontece exceções em todas as regras. Exceções das regras tem exceções, né? Mas café, almoço, olha aí, isso cara, constantemente. É verdade. Aí eu, marcou, porque foi o primeiro, né, cara? Ela falou, só vai sair daqui e tal, um almoço, uma macarronada, cara. Sensacional. Falei, papai, que maravilha. Bom, gente, a gente sabe que entre o consumidor final e nós, existem os nossos clientes, né? Existem os lojistas, Sim. né? Muitas vezes, ou algumas vezes, o próprio lojista entra em contato com a gente para abrir o chamado, para pedir a visita do seu cliente por um problema XYZ, independente disso. A gente está falando aqui só de problema, tá, gente? Mas, na verdade, o serviço de assistência técnica vai muito além disso, né? Orientativos técnicos, treinamentos, bate-papos, cafés da manhã, eventos na fábrica e por aí vai. Então, o que eu queria saber, a importância da assistência técnica para o cliente, para o lojista. Como que o lojista enxerga o nosso trabalho? Não estou falando aqui só de reclamação, estou falando aqui do nosso trabalho de um modo geral. Treinamentos, bate-papos que a gente faz nos pontos de venda. Como que os nossos clientes, eles enxergam esse nosso trabalho? O primeiro fator importante é você ter o contato do cliente e o cliente ter o seu contato, né? Não ter essa dificuldade de auxiliar, de chamar o técnico, né? Eu acho que você tendo esse primeiro contato com o cliente, se apresentando, deixando seu telefone lá na loja na hora das visitas, na hora das palestras, para você ter vamos chamar de uma pré-assistência, né? Até para ele te ligar, perguntar informações do produto, porque muitas vezes o cliente também não sabe vender o produto. Ele vende ali no automático, né? Tá ali, tinta, tá aqui, leva, vai embora. Então, você tendo esse contato com o cliente, essa troca de informações aí, e você facilitar isso, né? Porque muitas vezes também o cliente liga e tem gente que não atende, não responde mensagem, enfim. Você ser um facilitador. Muitas vezes até com o cliente final. Muitas vezes o cliente está ali no balcão pedindo uma informação, o lojista sente uma dúvida momentânea ali, ter esse acesso fácil com a gente, para a gente conseguir dar essa orientação até... A gente fala muito da embalagem, fala muito de litografia, mas nada melhor que o técnico falando também ali, né? Você escutando uma pessoa falar facilita demais a absorção daquela informação. Então, acho que o primeiro fator é você ter esse contato com o cliente. E o cliente entender também a importância de ligar para a gente, né? Porque muitas vezes passa despercebido. A gente pensa... E assim, a gente também não pode remar contra a maré. Ali é uma parte de vendas. Ali eles estão voltados a vendas. Eles não estão voltados à área técnica. Então, muitas vezes ele vai vender mesmo e a área técnica depois resolve esse problema aí. Então, esse contato, acredito que seja um fator importante, né? Mas tem muito mais, né? O que ele falou com certeza é super importante. Esse estreitamento, assim, o cliente bem perto de você, né? Eu não sei vocês, mas tem muitos clientes,
vários, que me ligam antes da venda. Tô aqui no balcão com o cliente X aqui, eu tô querendo vender esse produto, esse aí que você me fala. Isso aí é super importante. Ali você já tá fazendo uma venda ali, ó. Exatamente. Bem lembrado, Beto. Não é? Então, esse estreitamento aí, não só quando ele liga da informação técnica, de repente você está passando naquela região, tem um cliente lá, você dá uma parada e vai. Bate um papo. Tá, os balconistas ali, vendedores do balcão ali, tal, ali ociosos, não estão fazendo. Chega aqui, vamos trocar uma ideia, pega um produto da prateleira ali e fala, pelo menos fala sobre aquele, esse produto aqui, isso. Meu, é super positivo. Consegue até aumentar ticket médio, né? Porque muitas vezes nessas vendas que o lojista entra para ter informações ali, você acaba mudando o produto que ele está indicando. O que ele está falando é importantíssimo, porque a gente faz muito treinamento. Você, eu, fazemos muito treinamento. Então, o que a gente nota, depois desse treinamento, eu tenho o contato do vendedor. E aí? Depois que foi feito esse treinamento, começou a vender mais esse produto, aquele produto, esse produto, aumentou o meu número de vendas aqui, ó. Meu número aqui acontece isso aí, eu acho bacana, né, bacana porque valeu a pena você ter ido lá naquela loja e ter falado, de repente falou um monte de groselha, mas as groselhas que você falou foi positiva, né? Com certeza. Groselha que eu digo a piadinha aqui, o que você falou lá, não resolveu a situação, mas melhorou, e aí você estreitou mais ainda com o cliente, deixou ele mais próximo de você. Ele ficou mais amigo seu ainda. Pode falar. Fora ajudar nessas mudanças de tecnologia, né? O exemplo aqui é a nossa ultrapiso grafeno. Até um tempo atrás era só ultrapiso. Aí o vendedor que está lá no turnover, lá, acostumado com a ultrapiso, chega um produto novo, ultrapiso grafeno. Qual que foi essa mudança? Muitas vezes a gente não consegue. Ele fica ali vendido. Mas o que é o grafeno? Por que mudou? Thiagão, o que melhorou? Antes do Israel dar o bate-papo dele, fala um pouco desse produto pra gente. Já que você pegou na embalagem, você falou sobre o grafeno, eu acho que a Eucatex, ela teve uma inovação muito grande quando lançou esse produto. Nós mudamos aí da água pro vinho, né? Nós trouxemos uma quantidade de valor dentro do produto muito grande quando nós lançamos o Ultra Piso Grafeno. Fala um pouquinho dele aí, depois o Isa ele manda o... O grafeno a gente sabe que foi 2 anos, né, para sair esse produto, tem mais de 2 anos aí em parceria com a Gerdau, nessa nova matéria-prima que é o grafeno aí, que é uma composição. O grafeno extraído do carbono, igualmente o cristal, então um material mais duro que o cristal, mais rígido que o cristal, trouxe o quê? Durabilidade para esse produto. Maior durabilidade, maior resistência ao desbotamento, enfim, só agregou mais qualidade num produto que já era excelência. Sim. Já tínhamos um produto que era excelente, então a gente consegue agregar. E uma inovação também. A gente ouve muito pouco falar de grafeno, né? Dessa matéria-prima hoje no circuito das tintas aí. Um condutor, né? O grafeno é um condutor. Então, agregou demais esse vamos chamar de aditivo? Pode falar aditivo? É um aditivo. Vamos falar desse aditivo na composição química da tinta, né? Bom, show de bola. E só para complementar também, a Tintas Eucatex, ela tem uma... Onde é a minha câmera? Aquela dali? Essa aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Tintas Eucatex, com relação com o cliente, é diferenciado. É diferenciado mesmo. A gente chega nos pontos de vendas, né, a gente entende que há uma troca de relacionamento com o cliente. Sim. Tá? Eu garanto aqui, vou ter que falar para vocês que não há outra empresa que tem esse contato direto com o cliente e faz um elo de relacionamento mesmo, entendeu? Tanto de inovações, de mostrar produtos e tal, e até mesmo para fazer soluções, entendeu? Não tá lá só para vender, não tá lá para falar, entuchar produtos. Não é isso. Eu vejo que o relacionamento da Eucatex com o cliente é super diferente e que vem agregar muito na questão de trazendo melhorias ali pro PDV, entendeu? Trazendo muitas novidades que muitas outras, assim, não é querendo falar mal não, né? Mas trazendo
situações assim muito boas, tá? A Eucatex ela vem trazendo uma notícia bacana para os consumidores, trazendo uma notícia boa para o consumidor e de alguma forma vem para agregar, vem para fluir aí e trazer coisas excelentes. E é exatamente o que você falou. A gente vê o quê? Esses recordes aí que a gente está batendo, né, Felipe? Isso é verdade. Esse crescimento, né? Esse é um tema ultra secreto, mas a gente está num crescimento extremamente alto, né, Betão? Muito grande. Né? Com certeza. Pela qualidade dos produtos, né? Porque muitas vezes a gente linka produto a preço, né? E a gente sabe que a gente tem valor, né? Aquilo que o Israel acabou de falar. Nós temos valores, tem atendimento também, né? Atendimento ao cliente. Então a gente tem produto, tem valor, tem atendimento, tem pós-venda, tem pré-venda, tem área comercial, tem marketing, tem trade. Então, acho que tudo isso junto faz esse sucesso que a gente está conquistando no mercado, né? Um mercado difícil, competitivo, né? Porque a gente sabe o quantos... Verdade. Não só as fábricas conhecidas, mas as que estão descentralizadas aí, as fábricas desconhecidas, mas que tem nos bairros, nos estados, nos municípios, enfim. É um trabalho árduo. É importante dizer, complementando isso que você está colocando, Thiago, que nós entramos com um portfólio de produtos, um dos mais completos do Brasil, né? Isso é um portfólio extremamente inovador e tecnológico, onde nós focamos sim exatamente muito a qualidade do produto. Só que nós conseguimos agregar qualidade com um preço justo, né? Então, o custo-benefício do portfólio da Eucatex, de um modo geral, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil. Com certeza. Então a gente tem um portfólio de produto muito focado em qualidade, o que a gente bate sempre nessa tecla, e é por isso que a gente vem batendo recorde em cima de recorde de vendas dentro da empresa. A gente está num crescimento bastante grande. Agora, quando a gente fala de conhecimento técnico, o conhecimento técnico ele vai... basicamente falando assim a respeito de tintas e complementos, ou a gente tem que conhecer muito mais além do que está dentro dessa lata, para a gente fazer um atendimento técnico de qualidade, e não somente isso, para a gente também fazer um treinamento de qualidade, né? Porque quando a gente fala de assistência técnica, treinamento é um dos principais trabalhos que nós fazemos. E quando a gente tem esses trabalhos dentro das lojas, ou em eventos que nós fazemos, ou até na própria fábrica, nós somos questionados, né? Existem muitos questionamentos sobre dúvidas de várias formas, né? Então, é importante que o conhecimento técnico ele vá muito além de tintas e complementos? Acho que sim, principalmente no processo construtivo, né? Isso. Eu acho que a mudança do processo construtivo hoje é tão grande quanto da parte de pintura, de tinta, né? Então, entender que o processo construtivo está numa evolução ou num processo de descida também, porque a gente vê também muitos processos de construção ruins, né? Sim. Então, a gente pega muitos processos assim que são fatores que interferem diretamente na tinta. Então, entender do processo construtivo, entender de ferramentas, acho que é importante hoje com as ferramentas mecanizadas e rolos e pincéis, trinchas, entender das marcas dessas ferramentas. Aplicar o produto, utilizar as ferramentas. É uma variação muito grande de situações. Eu acho que a tinta é o último fator, né? Depois de tudo, né? A tinta, como a gente fala nas palestras, o Betão também fala, a tinta é a cereja do bolo, né? Exatamente. A tinta é só a cerejinha. Por trás, antes da cereja, vem um monte de coisa ali. Ixi. Então, ter esse entendimento, acho que é primordial. Com certeza. Não, o que vocês falaram, de fato, tem vantagem aí. É isso mesmo. A gente não tem que ver outra forma. Vejo valor nisso. Falando de sistema construtivo, que você tocou no assunto, Thiago, o sistema construtivo do Brasil ele é bicentenário, né? A argamassa, cimento, areia, é aquilo que existe há 200, 300 anos, sei lá, estou chutando um número aqui, mas é areia, cimento, tijolo, e isso é assim há muito tempo. Se nós formos para o mercado de construção civil dos Estados Unidos, por exemplo, existe um sistema construtivo lá chamado steel frame ou wood
frame, né? Que é muito mais rápido, consome muito menos material, muito menos tempo, muito menos água, né? O impacto ambiental é muito menor. Então, quando nós falamos de sistema construtivo no Brasil, o técnico ele tem que ser muito mais fera do que um técnico nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque lá é drywall, superfícies com muito menos variedades de situações que nós temos aqui dentro de uma alvenaria. Então, quando nós temos uma alvenaria para receber tinta, nós dependemos que aquela alvenaria ela seja muito bem preparada e que aquele substrato esteja muito bem disposto ali para receber a nossa pintura. Isso dificulta o trabalho do técnico, né? Por quê? Porque, como você falou, você tem que conhecer a parte construtiva, você tem que conhecer de materiais de construção também, né? Então, você põe um cimento, cimento AC3, AC2, AC1, AC não sei o quê, cada um tem um comportamento diferente, vai na argamassa, tipo de areia e tal. Então, tudo isso influencia na cura da argamassa, na secagem. Até o terreno onde foi construído aquele imóvel. Local. É isso mesmo. Tudo interfere, né? Então, tentar entender esse processo, que é muito complexo, né? Isso quer dizer que não só está aqui, né? Além disso, tem muita coisa além do que está aqui dentro. Show de bola. Quando é uma situação de pintura de superfícies novas, né? Ainda fica mais fácil o entendimento. Mas e as construções antigas que você não tem nada, não tem base nenhuma do que foi feito, traço de reboco, cimento CP2, aditivação, que cada um tem a sua, cada um faz um traço diferente. Então, cada parede é parede, cada substrato é substrato. Então, mostrar também para o cliente final e para os lojistas que modificam, né? Porque o que cabe em um não cabe no outro. Mesmo os dois sendo paredes ali, é diferente. É igual, mas é diferente, né? Igual o Zeca Pagodinho, né? Qual a diferença de samba e pagode? São iguais, mas são diferentes. É bem por aí. Tanto é que a gente falou de vários tipos de superfície. Eu fui fazer um atendimento em Ituí, uma cidade bem antiga, tá? A parede não era nem, né, era barro com bambu. Tava descascando, aí começou a cavocar ali para ver o que era o substrato, era bambu e barro. Já pensou? E aí? Ele tem que ser um técnico da pré-história, né? Pra saber lá que produto que foi utilizado naquela época lá. Vai saber. E quando o pessoal constrói naqueles lençóis freáticos, nossa, a região de umidade ascendente. Região do litoral, né? Pegar a região do litoral, a agressividade da região é imensamente maior que qualquer outra. Maresia no litoral não tem jeito. Isso aí. Bom, gente, eu queria tocar num assunto muito importante, que a Eucatex ela investe bastante na parte de treinamento. Capacitação. Nós temos treinamento de produto, patologia, tecnologia das tintas, temos treinamento de técnicas de vendas também, nós investimos bastante nessa área. E, logicamente, quando nós falamos de treinamento, um ponto extremamente importante e essencial para o técnico é a comunicação e a oratória. Como que vocês veem esse assunto quando vocês vão dar a palestra? O que é importante numa oratória e numa comunicação em um treinamento para um técnico? O que é mais importante? Ou quais são os pontos mais importantes? A primeira coisa é a clareza, né? Você tem que ser claro naquilo que você fala. E aí, nossos treinamentos, como o Felipe disse aí, também tem uma variedade, né? Nós treinamos pintores, arquitetos, decoradores, até pedreiro que numa palestra de pintores vem pedreiro também. E aí, aquilo que eu falei, claro, que a comunicação seja clara, de repente a gente tem que usar várias linguagens, né? Quando a gente vai fazer um treinamento mais popular, com pintores, então a gente tem que ser popular também, falar a língua deles. Aí, você falando a língua deles, vai ter um bom entendimento. E esse entendimento que eu falei, que é deixar clara a situação para todo mundo entender. E todo mundo entendendo é o ponto positivo, é a chave do negócio, é fundamental. Até porque o conhecimento ali são distintos, né? Muitas vezes até para pintores mesmo, tem pintores que têm alto conhecimento,
Que ele está com uma expectativa de você entrar em situações mais complexas e no mesmo treinamento tem pintores que estão no processo de conhecer a profissão. Exatamente, de início, então, iniciantes. Então tem que tentar entender esse segmento aí, a diretriz do treinamento para você conseguir abranger todo mundo, porque senão fica um treinamento para uns ótimo e para outros muito chato. A gente tem que tentar adaptar. Acho que adaptação aos treinamentos é a palavra, né? Se adaptar a cada treinamento, a cada tipo de pessoas que a gente está lidando ali e aos processos, né? Exatamente. Isso aí acontece muito, né? Tanto é que antes de a gente fazer um treinamento, porque a gente viaja, eu atendo todo o interior de São Paulo, então viaja bastante. Então, por exemplo, vai ter um treinamento em determinado dia, o que nós fazemos? Entramos em contato com o vendedor que está mais próximo a esse cliente nosso, né? E perguntamos, fazemos um questionamento para saber o que assunto que ele quer tratar, né? Explorar, se quer algum tipo de aplicação. Então, o local onde será feito o treinamento, isso aí é tudo importante. E aí, isso aí vai influir muito no quê? No resultado final do treinamento. Por isso que eu até falei, né, o resultado final, qual que é o resultado final que eu acho positivo? Depois da sua pós-treinamento, né, o vendedor ligar para você e falar, ô Betão, aquela loja que você fez um treinamento lá, ele começou agora a comprar tal produto, X produto, esse aqui também, muito legal. Isso aí é importante. E variar as palestras, né? Variar o treinamento, né? Não ficar só falando, ou vai só numa região, só fala de produto. Toda vez que faz a palestra naquela região, naquela loja, ou com aquele vendedor, fala só de produto, só produto. Variar, tecnologia distinta, as patologias, aplicação, demonstração, produtos específicos for fazer, não precisa fazer do portfólio inteiro, até porque também tem que ter um tempo para a palestra, senão começa a ficar desgastante, não só para quem está ouvindo, mas para quem está falando também. Então, tentar juntar todos esses fatores aí para transmitir o máximo possível de conhecimento para quem está ouvindo a gente falar, né? E falar com clareza, é o que o Betão falou, o mais claro possível, o mais objetivo possível, né? Verdade. Outro detalhe também que eu ia compartilhar com vocês, eu vejo que na Eucatex existem vários técnicos, então a gente não é igual um ao outro. Então cada um tem uma dinâmica, tem uma forma de falar, que nem o Betão, eu gosto muito do Betão, do Thiago, a forma que eles falam, mas ao mesmo tempo eu não vou falar como eles falam, né? Como eles palestram, né? Mas eu creio que a Tintas Eucatex, ela investe na questão de treinamento, de preparação, e vejo que é um treinamento objetivo, sabe? Bem claro para eles, né? Então isso traz inovação, traz muitos resultados bons, como o Betão acabou comentando aí, né? Quando você faz um pós, depois você volta na loja e fala, pô, a gente tá vendendo mais, a gente tá, sabe, o pessoal aprendeu aqui da bancada, né, do balcão, estão vendendo muito. Então é isso. Então na sua peculiaridade, cada um na sua, né, ali da metodologia. Forma que... Isso, exatamente. A gente passa a mesma visão, sendo claro e objetivo. Legal. Maneiras diferentes, mas mostrar o mesmo valor, né? Exatamente. Como o Rafael falou, cada um tem a sua maneira, a sua metodologia, até porque você tentar copiar um ou outro, vai ficar uma coisa engessada e ruim, né? Com certeza. Então você tem que ter a sua forma de transmitir ali. Mas o importante é transmitir o que na verdade, não o que a gente acha, mas sim o que a empresa estabelece com relação aos produtos, em relação a patologias, em relação à tecnologia de tinta, o que é de fato, né? Exatamente. E o Betão tocou num assunto muito importante, que é se adaptar ao público. Esse é o grande segredo do sucesso. Você se adaptar ao público ao qual você está palestrando. Se você está palestrando para pintores, a forma de comunicação é uma, para arquitetos é outra. Isso. Não somente a forma de comunicação, mas o interesse da informação também. Exatamente. Né? O que os arquitetos ou os especificadores, de um modo geral, desejam saber, muitas vezes não é a mesma coisa que os pintores desejam saber. Então nós montarmos nossas palestras, como nós fazemos, de acordo com os espectadores e com o público que nós
vamos trabalhar, né? No caso dos vendedores, dos balconistas, vendedores de loja, nós vamos focar os nossos treinamentos visando uma técnica de vendas, né? Visando ali um treinamento técnico em vendas, né? Então essa é a ideia. Isso é muito importante. Agora, gente, eu queria tocar no assunto, eu até vim com um boné hoje aqui, da tinta de qualidade, e eu queria falar sobre o PSQ, né? Eu acho um baita programa. Vou fazer uma introdução aqui. O PSQ ele existe há mais de 20 anos, né? Ele foi criado pela Abrafat em 2002. Então a gente já está aí com 22 anos do programa setorial da qualidade. E eu vivi, o Betão viveu também, o que era o mercado de tintas antes do PSQ. E existia, para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente aí, hoje no Brasil são mais de 2.000 marcas de tintas, tá? Daí para cima. E o PSQ, o Programa Setorial da Qualidade, para quem não sabe, ele é um programa que vem normatizar as tintas do mercado, né? Então hoje nós temos tintas Super Premium, Premium, Standard e Econômica, são as classificações, as tintas emborrachadas também, que estão dentro do PSQ e fazem parte de classificações de qualidade de produto. Então, para que veio o PSQ no mercado, né? O PSQ ele foi criado justamente para dividir o joio do trigo, né? O que eram produtos de qualidade realmente e o que não eram produtos de qualidade, mas diziam que eram, né? Então, na embalagem, naquela época, o Betão lembra disso, antes do PSQ, na embalagem se colocava tudo, acrílico top, 100% acrílico, 200% de não sei o que, 1000% de fungicida, e dentro da lata não tinha nada disso, né? Então, as empresas que queriam fazer produtos de qualidade tinham que brigar, era uma briga injusta, com essas empresas que só colocavam a marca. A gente sabe que o Programa Setorial da Qualidade, ele não é obrigatório, né? Para quem que você for montar uma fábrica de tinta hoje, você não é obrigado a entrar no PSQ. Mas o mercado entende que as empresas que fazem parte do PSQ são empresas sérias e empresas idôneas. Então, hoje, mais ou menos no PSQ, são cerca de 60 marcas, um pouco mais, um pouco menos, varia um pouco, programa do qual a Eucatex faz parte desde o começo. Exatamente, né? É pioneira no PSQ. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, dentre aquelas 60 marcas de produtos que ali estão, que a Eucatex faz parte, a qualidade daqueles produtos ela é similar. Tá? Independente, nós temos marcas grandes, marcas menores, marcas intermediárias, mas a qualidade do produto daquelas empresas que ali estão são qualidades equivalentes. Cobertura, rendimento, lavabilidade, proteção fungicida, também, que é uma das classificações do PSQ. Né? O que vocês acham? Como que vocês veem o PSQ hoje para o consumidor final? Você acha que o consumidor final tem acesso a isso? A minha opinião é que não, né? Eu não acho que o consumidor tem acesso a isso. Mas e o lojista? Você acha que o nosso cliente ele tem um pouco de conhecimento disso? Ele valoriza isso? Ou ainda é um programa muito para quem trabalha dentro das fábricas de tinta? Eu acho que assim, consumidor, é aquilo que você falou, não sabe de nada a respeito do PSQ. Aí, lojista, né? Lojista é aquela sabe, mas não sabe. Né? É isso aí, sabe, mas não sabe. Tem conhecimento do programa, mas não se aprofunda, né? Não se aprofunda, ou então, tipo assim, tem cliente assim que tem produto na loja que não tem qualidade nenhuma. Ele sabe disso. Uhum. Porque ele vai muito atrás do quê? De preço. Então, nossa, quantas lojas que você não vê, principalmente mais para a área periférica das cidades, tem muitos produtos aí que eu nem conheço a marca. Nem conheço a marca. E tem lá, pilha, né, ilha de tinta, que tinta que é essa, cara? Então, minha opinião é essa, tá? Às vezes, ele até sabe, mas o custo fica um pouco mais alto, ele prefere ainda, pelo fato de ele estar naquela região mais empobrecida ali, vender produtos mais econômicos, produtos que não são classificados aí com qualidade.
Não só os clientes, né? Muitos pintores também têm conhecimento do PSQ. Nas palestras, quando a gente faz essa introdução do PSQ, a gente faz a pergunta ali, quem conhece PSQ, quem já ouviu falar nesse programa, e muitas vezes ali, bastante gente não tem conhecimento. E importante também é fazer a nossa parte, né, dessa divulgação. Acho que já melhorou bastante a divulgação com relação ao programa, mas ainda falta mais isso, né? Falta mais da gente ter esse contato direto aí principalmente com os pintores, né? Porque eles são as pessoas que vão na hora de passar os orçamentos lá, transmitir para o cliente final, a importância de você ter um pós-venda, né? Hoje o pós-venda é muito mais importante que a venda em si. Então é uma garantia, né? O PSQ, além de tudo, é uma garantia que o cliente está depositando na parede dele lá um produto que, se tiver algum tipo de problema, ele vai ter assistência técnica, ele vai ter área de vendas, vai ter um marketing, vai ter muita gente por trás daquela situação que vai conseguir ajudá-lo. Imagine as empresas que hoje não estão no PSQ, claro, acredito que deve ter algumas que até tentam fazer o mais próximo ali do PSQ, mas será que existe uma assistência técnica por trás disso? Aí dá um problema técnico, a gente sabe que tem muitos, acontece muito, é o nosso dia a dia. Será que tem um pós-venda lá? Será que vai alguém visitar aquela obra para informar aquele cliente que tinha um sonho ali, que agora ele não tem mais o que fazer, não tem para onde correr? Exatamente. Entra isso, né? O que eu vejo também que acontece muito, Felipe, na questão hoje, nas categorias das tintas, né? Principalmente o consumidor final. Ele vai lá na loja, eu quero comprar uma tinta. Mas ele não sabe das categorias, que tem tinta econômica, standard e prêmio no mercado e até super prêmio. Para ele, tinta é tinta. Compra a marca, né? Ele compra a marca. Exatamente. De repente ele tá comprando uma tinta de uma marca aí que é líder, mas é uma tinta econômica. A tinta econômica a preço de tinta standard ou até mesmo tinta premium. Pois exatamente. Então, esse recado vai para você que é pintor, você que é consumidor final. Entenda um pouco mais sobre o PSQ. Se você quer comprar uma tinta, se você quer comprar produto de qualidade, entra no site www.tintadequalidade.com.br. Entenda um pouquinho sobre o programa do PSQ, veja lá as marcas que estão lá cadastradas no programa. Como nós falamos, a Eucatex foi pioneira, então boa parte dos nossos produtos já estão normatizados dentro do programa há muitos anos, porque a gente preza muito pela qualidade. Independente de qualquer coisa, a qualidade pra gente vem na frente, ok? Então entra lá, www.tintadequalidade.com.br, consulta um pouco sobre o PSQ. Você pode enxergar as tintas de uma outra forma que não seja somente a marca que você conhece. E a gente trabalhando acima do PSQ, né? Porque a gente tem essa... Sim. Você pode trabalhar abaixo do programa. Essa avaliação. Mas hoje a Eucatex, né? Nessas inovações que a gente consegue ter gradativamente aí, a gente trabalha a maioria dos nossos produtos acima da normatização. Então você vai, além do preço que vai ser custo-benefício maior, você está usando um produto com uma certificação dentro do PSQ acima das normatizações. Com esse programa setorial da qualidade, vem mesmo só para assinar, vem mesmo para praticamente fazer um selo, né, para nossa marca. Não só para nossa marca, mas para as demais que fazem parte do programa em si, né? E que é fundamental hoje. Acho que hoje a gente não pode ter produto fuleiro. Vamos ser sinceros. A gente tem que ter um produto de qualidade mesmo. Exatamente, porque tintas é Eucatex. É isso mesmo. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre lançamento, que é o que a gente faz com maestria na Eucatex, né? A gente lança, inova, mostra que temos tecnologia, que temos qualidade, que nós temos acesso às melhores matérias-primas do mercado, como qualquer outra marca de tinta. Independente da marca de tinta, a Eucatex tem aí acesso às melhores matérias-primas do mercado. Então, nós falamos um pouco sobre o grafeno, mas nós já temos mais 3 lançamentos saindo do forno, né? Um deles é o Ultra Veda Tudo. O Thiago tá até com a... Já vou pegar aqui. Já vou pegar aí. Tiagão, vamos falar um pouco sobre esse produto. Tiago, manda bala. Fala para antes de você demonstrar. Fala um pouco sobre o Veda Tudo, ou o Betão também. Betão, fala aí que eu demonstro aqui. Eu vou ficar em pé para acho que ficar mais fácil ali na câmera. Olha aí, pessoal, inacreditável. Nós já lançamos esse produto aqui, ó. E o que aconteceu? O estoque
Já foi. Estourou. Já foi. Não deu nem pro começo. Não deu nem pro Sucesso. começo. Só sucesso. Só sucesso. É o Ultra Veda, Eucatex Ultra Veda tudo, né? Com certeza. Gente, é muito legal esse produto aqui, porque a maioria das perguntas aí que eu já falei em treinamento a respeito desse produto, qual que é a pergunta? E aí? Pode jogar aqui. A pergunta dos profissionais da pintura. E aí, posso aplicar produto, uma tinta em cima? Posso aplicar uma tinta acrílica? Posso aplicar uma tinta epóxi? Vou ter problema? Não, gente. Esse produto aqui, ó, depois que você vedou uma rachadura, uma trinca, e depois de seco, você pode aplicar qualquer produto por cima. Não tem problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Sensacional. Sensacional. Ultra Veda tudo. Ultra Veda tudo. Ultra Veda Tudo, ele é um selante poliuretano, né? Então esse produto ele trabalha com uma resina poliuretana de alta densidade. É um produto que ele se acomoda muito bem dentro das fissuras, das rachaduras, das trincas, dos cantos em abertos. Este é um produto que ele se molda à superfície. Isso quer dizer o quê? Que ele preenche o substrato, preenche aquele vão que está vazio e ele se adapta àquela superfície de forma muito inteligente. Isso faz com que você tenha um preenchimento total dessa fissura, desse ralo, dessa trinca e impermeabiliza ao mesmo tempo, né? Ele entrega um acabamento brilhante, mas por incrível que pareça, esse acabamento brilhante ele não rechaça a tinta. Você pode pintar sobre ele normalmente. Ele tem elasticidade, uma grande resistência alcalina também e uma grande resistência à umidade positiva. É um produto que tem uma aderência muito grande e é muito fácil de aplicar. Você aplica ele com uma trincha, pode aplicar com rolo, pode aplicar até com uma desempenadeira ou uma espátula de plástico. O Thiago está mostrando aí no vídeo, a peneira que nós aplicamos a peneira, o produto, e colocamos água, para você ver aí que ele é completamente impermeável, né? Olha Um filme legal, completamente impermeável. Na peneira nós aplicamos 2 demãos e é um produto muito fácil de aplicar. Super simples, super prático, super rápido. Ele vai te ajudar muito na obra quando você estiver na sua casa ou em qualquer tipo de construção que você tiver problemas de infiltração em pias, em ralos, em trincas, em rachaduras, em fissuras, no que você tiver penetrando umidade, esse produto vai resolver. Janelas, né? Janelas, cantos de janelas. Cantos de janela, tem muito problema, ó. Produto aí... Multisuperfícies, né? Multisuperfície. Multisuperfície, exatamente. Bom, vamos falar de um outro produto também que a gente lançou. Nosso Rejunte, um produto aí de alta performance, né? 5 cores, pronto para uso. E é legal que na embalagem dele, você abre a tampinha aqui, o produto está dentro de um saco plástico. E esse saco plástico dá para você usar até como ferramenta de aplicação. Top, produto aí top. Tá? Pode usar em áreas externas, internas, com 5 cores. Hoje esse produto tem 5 cores. Dependendo da aceitação dele no mercado, aí vamos aceitar sugestão no quesito cores. Exato. Quer falar mais alguma coisa? Impermeável, antimofo, né? Exatamente, impermeável, antimofo, dá para aplicar em cerâmicas. Pronto para uso, né? Pronto para uso. Um produto de alta performance. Show de bola. É um lançamento que a gente foge da linha de tintas, né? Justamente por quê? Porque a Eucatex quer trabalhar em outros segmentos também fortemente, né? O interesse nosso em inovação, o interesse nosso no mercado vai além da tinta. A gente tem uma excelência quando a gente fala de tintas dentro do portfólio, mas a gente quer trabalhar um pouco além disso, que é uma forma da gente mostrar para o mercado também que a gente inova, a gente trabalha em outros setores fora da pintura, né? Fora da tinta, mas ligado sempre à construção civil. E com qualidade também, sempre trabalhando dessa forma. E outro produto que foi o último, né? Praticamente o último a ser lançado no mercado é o Protege Antibac. Verdade. Isa, vai mandar desse produto aí? Elimina 99% das bactérias, né? Já foi testado já esse produto. E é um produto acetinado, tá? Como a gente tem falado aqui, que a Eucatex ela tem trabalhado com inovação no mercado, entendeu?
Então, o que eu poderia dizer para vocês, né? Super lavável, resistente, uma alta cobertura. E o Protege já está fazendo sucesso já, entendeu? Então, você pode utilizar tanto na parte interna ou externa. Você pode adquirir esse produto e fazer um teste, né? Muitas das vezes tem pessoas que utilizam muito esse produto, o Antibac, em hospitais, né? Que são áreas que precisam, né? Para não proliferar bactérias, né? Restaurantes. Então, assim, é fundamental. E outro detalhe, produtaço. Tintas Eucatex, como a gente tem falado, inovando com você aí. Além das bactérias, né? Esse produto tem altíssima resistência a mofo também, né? Fungo, algas, mofo. Então, é um produto aprovado pela Anvisa, tá? Um ponto muito importante que eu gostaria de deixar claro aqui. O projeto do Antibac é um projeto... foi um projeto de 2 anos. Nós trabalhamos durante 2 anos junto com a Anvisa, aonde nós tivemos a aprovação e a homologação e a certificação da Anvisa com relação a esse produto. Ele tem um acabamento, que nem o Israel falou, um acabamento acetinado, um acabamento muito diferenciado. Por quê? Porque é um acabamento muito liso, muito uniforme, que faz com que você tenha uma facilidade na limpeza muito grande desse produto. Então, além da proteção que ele te dá até 2 anos contra as bactérias e os fungos na superfície, você tem um acabamento e uma seleção de cores também através do sistema E-Colors muito grandes. Esse produto vem com 2 cores prontas de linha, por enquanto, e nós temos aí mais de 5.000 cores disponíveis no sistema E-Colors com o Antibac da Tintas Eucatex. Então, se você procura um produto com resistência, durabilidade e você busca aí uma saúde, uma manutenção de limpeza mais fácil e uma saúde para você e sua família, o acabamento acetinado do Antibac é sensacional. Tá bom? Então, gente, a gente está quase finalizando o nosso podcast aqui e eu queria ver com vocês umas dicas, né? Vamos supor, eu sou técnico em tintas, né? E eu quero formar alguém técnico em tintas, ou alguém quer ser técnico em tintas como profissão. Nós somos suspeitos para falar, porque é uma profissão, para mim, na minha opinião, pelo menos, muito bacana. Eu sou apaixonado pela assistência técnica, por tintas, desde que eu era um menininho. Eu venho de uma família de tinteiros, eu nasci dentro desse mundo, então para mim tinta é minha vida há muitos anos. Eu sou suspeito para falar, mas eu queria que vocês falassem. Quais são as dicas que vocês dão para quem quer ingressar hoje na profissão de assistência técnica de tintas no mercado? Fala aí, Israel, você que já... Israel é o mais novo aí, ó. Antes de você falar, uma coisa que o Felipe deixou de falar. Meu, olha que embalagem linda, maravilhosa. Com certeza, a loja que tiver esse produto aqui, ó, vai ficar mais bonita ainda. Imagine uma pilha, né, de latas desse produto na loja. As embalagens seguem a cara dos técnicos, né? Exatamente. A beleza da embalagem é a beleza dos técnicos, né? Reflete todos os técnicos. Claro. É verdade. Sobre essa pergunta que o Felipão ele soltou aqui agora no ar, eu vejo que tem que ter dedicação. Eu acho que é um dos fatores para a gente avançar. E contando um pouco da minha história, assim, eu comecei como promotor, né? Acho que como todos aqui, eu creio, veio do ramo de tintas, né? Eu acho que teve uma época na minha vida que acho que é até legal compartilhar com vocês, que a gente pergunta, né? Por que a gente não tá fluindo? Por que a gente não tá avançando, né? E me veio algo muito forte, assim, que a gente precisa se dedicar. Sempre. Dedicação. E conhecer, né, cara? Gostar do que você faz, né? Eu acho que o que vem mesmo diariamente, a gente tá gostando do que a gente... Porque não adianta nada você estar num cargo, numa profissão, né? E não gostar do que você faz. E eu acho que a dica que eu dou é dedicação, gostar de pessoas, tá? Porque não é fácil. Ser humano é complicado. E ter resiliência. É o que eu poderia dizer para vocês, assim. Sabe? Sendo bem simples e objetivo. Perfeito. E aí, Tiagão?
Independente da posição hoje que está, né? Se a maioria começou como promotor ou vendedor de loja, né? Verdade. Ou passou em home center, ou passou no segmento, né? Ou pintor também, ou pintor Tem também. pintor que hoje é técnico em tinta. Exatamente. Exatamente. Muitos pintores são técnicos, né? Mesmo eles não usando isso. Exatamente, bem lembrado. O profissionalismo do pintor é tanto que ele acaba se tornando um técnico. Então, assim, ter conhecimento, saber o que está desenvolvendo ali, se você hoje está no ramo de promotor ou no ramo de vendas, estudar o que você tem ali para você ficar um especialista na situação e oportunidade, né? Exatamente. Você vai criar uma oportunidade para você mesmo, porque os técnicos, enfim, na maioria das vezes, né? E aí tem o Felipão e o Betão aqui presentes, né? O técnico, ele normalmente está nessa área há muito tempo. Então não é uma área que você tem tempo de rodagem ali, né? Você pode ser técnico com 18 anos e aposentar como técnico, exatamente, né? Porque todo dia você está aprendendo alguma coisa, todo dia. Ouvir também, ouvir até o profissional da pintura, você ouvir muitas coisas, muito conhecimento vem da parte deles, até pintores raiz, né? Aquele pintor ainda que usava aquele latex PVA e tá no mercado... Tinta óleo. Então, hoje você adquire muita informação naquilo que nós falamos no começo aqui, ó, lendo, né? Lendo sobre o produto e ouvindo bastante profissionais, né? E tá sempre ali participando de, vamos dizer assim, de encrencas, né? De encrencas que é ocorrências, que são as ocorrências. Você vai fazer uma ocorrência, ali... De repente, uma ocorrência que você, por mais banal anos que você tenha uma escola, né? de pintura, de técnico, é uma coisa nova para você. Então, quer dizer que todo dia você está aprendendo. É aquilo que o Israel falou, resiliência, né? Está sempre trabalhando e aí vai adquirindo conhecimento, porque um técnico não se forma de uma hora para outra. Olha... Sou técnico, amanhã já sai na rua como técnico. Não é assim. O dia a dia, tá no ponto de venda, treinamentos, aplicação de produto, informações, enfim. É um bocado de coisa, né? Um bocado de coisa para você ser um técnico... Um excelente técnico, um bom técnico. E vocês que carregam essa bagagem, sempre a gente tem a humildade de perguntar, né? De falar, o que é essa situação, sabe? Porque muita gente tem pessoas que acabam deixando o orgulho, né? A prepotência, falando, eu sei, eu sou técnico e tal. Não, sabe? A gente tá aprendendo, como o Betão falou, aprendendo diariamente. A gente tem que ter essa convicção, entendeu? De que a gente precisa estar aprendendo, melhorando, né? Buscando informações através de cursos e workshops, sabe? Se preparando, eu acho que é isso. Até mesmo com a equipe, sempre... Exatamente. A nossa equipe, informações, né? trocando ideias, compartilhando informações, isso é super importante. Isso você vai adquirindo conhecimento para você aí estar preparado para sair para a rua e enfrentar uma ocorrência. Verdade. Até você conhecendo, desculpa interromper, até a área de vendas, né? O pessoal de loja, os promotores, ter esse contato com o técnico também. Porque muitas vezes você tem ali... Nós conseguimos ver ali num promotor, num vendedor, esse cara tem potencial. Tem um potencial para ser um técnico. Esse aí, quando a gente vai fazer uma assistência técnica, ele gosta de acompanhar, ele acompanha o técnico, ele faz pergunta, ele questiona. Interesse, né? Tem interesse, porque muitas vezes a gente tá até nas palestras, a gente gosta pelo menos a gente gosta muito de uma troca, né? De vir aquela contrapartida ali dos pintores, do questionamento mesmo. Por quê? Por que você está falando isso? Enfim, acho que essa maneira aí você cria para você mesmo uma posição ali, né? Fala, numa indicação aí futura, porque sempre acontece, né? A gente sabe que todo mundo um dia tem essa oportunidade, uns com mais tempo, uns com menos tempo, mas uma hora você cria uma oportunidade. Você consegue fazer esse processo aí de até indicar, né?
Com certeza. A gente sabe também que a evolução de tudo é constante, né? Evolução de pessoas, evolução de materiais, evolução das tintas. Quantos lançamentos a gente não colocou esse ano já? E assim como a gente coloca lançamentos novos, a empresa de cimento lança, a empresa de tijolo lança, a empresa de revestimentos que vão receber nossas tintas estão lançando produtos. Então, nós como técnicos, temos que estar sempre antenados a esse lançamento. Foi o que a gente falou lá atrás, a tinta é um produto inacabado, eu preciso pintar ela na parede para ela ficar acabado. Só que para isso depende de vários fatores. Então, a gente está sempre atento, sempre ligado nessas inovações e na evolução do mercado, na construção civil de um modo geral. Exatamente. É isso aí. Gente, a gente está finalizando o nosso Entre Demãos de hoje, um papo muito legal com os nossos técnicos aqui, o Israel, o Thiago e o Betão. Muito show de bola. A gente está finalizando. E para finalizar, recadinho de cada um aí, que sai do coração. O que gostaria de falar? Betão, Thiagão, Israel, um olhando pro outro aí. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu queria... Dá um recado aí pra finalizar. Eu queria falar o seguinte, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui compartilhando essa resenha aqui com vocês. E queria mandar um abraço aí para todos os pintores do Brasil. Aquele abraço. E pintoras, né? E pintores, né? Pintores e pintoras. Isso aí. Agradecer aí, estar com vocês mais uma vez, né? Muitas vezes no nosso dia a dia não dá tempo da gente bater esse papo mais solto, né? Muitas vezes é só com relação a trabalho e a dor de cabeça que a gente tem no nosso dia a dia. E convidar todo mundo a participar das nossas palestras, nossos treinamentos, conhecer a gente também, né? Porque muitas vezes aí tem um certo pé atrás com o técnico, né? Porque geralmente o técnico vai lá colocar o dedinho na ferida, né? Na obra, né? Nos conhecer aí e pra gente bater um papo mesmo, trocar ideias, trocar telefone aí, nos grupos, enfim. Fazer esse tete-a-tete aí. Muito bom, muito bom. Quero agradecer também o Felipão, agradecer o Betão, o Thiago. É um prazer mesmo, assim, sinto até honrado, de verdade, estar aqui em meio desses feras aqui, né, cara? Mas eu acho que a gratidão é tudo, né? É tudo que a gente tem. Queria agradecer os técnicos aí do Brasil, aí da Eucatex também, os caras aí, tipo, todo mundo, agradecer o pessoal a gente tem uma galera, né, Zé? Uma galera. O marketing também, pessoal, e é isso aí, cara, gratidão mesmo. De Show de bola. Gente, estamos finalizando mais um Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Quero agradecer o Israel, Thiago e Beto pela presença de hoje. E esse foi mais um Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Fica ligado nas redes sociais, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no YouTube, acompanha a gente no Facebook. Quer dizer, todas as redes sociais a gente está dentro. Vamos nessa, até a próxima. Obrigado e tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.